distrito de Monte Dourado, município de Almeirim, norte do Pará. É nessa região da floresta amazônica que a Benapar, contratada pelo Grupo Jari, executou todo o reforço estrutural e a construção do novo porto do Rio Jari. Uma das obras mais desafiadoras da nossa história. De acordo com o contrato, deveríamos fazer uma contenção para segurar o paramento e a viga de um porto construído há 15 anos que sofreram várias deformações nos últimos 5 anos. Este porto era composto de uma parede vertical de estacas pré-moldadas, com uma viga de concreto armado no topo e, devido às deformações, ele não poderia mais ser usado para o atracamento de navios. Por isso, foi necessária a construção de um novo cais de acostagem feito para dentro do rio e paralelo ao existente, a uma distância de 1,5 metro. Este cais foi composto de 8 dolphins, suportados por estacas metálicas de 50 centímetros de diâmetro, cravadas com a ponta aberta, ultrapassando uma lâmina d'água de aproximadamente 14 metros, uma camada de argila muito mole de cerca de 10 metros e embutindo sua ponta na rocha quase 4 metros. Logo no início da obra de cravação das estacas metálicas dentro do rio, um tirante antigo se rompeu em terra. Assim, verificamos que todos os tirantes em terra que tinham inclinação de 5 graus subhorizontais estavam rompidos. Percebemos que o paramento do porto estava se movimentando diariamente, chegando a um deslocamento máximo de 1 metro em direção ao rio após 15 dias do seu início. O deslocamento poderia provocar uma queda de todo o porto para dentro do rio, o que causaria alagamento na cidade mais próxima e a paralisação das operações no porto por um longo período. Diante da emergência da situação, decidimos avaliar e descobrir qual era a origem da movimentação, ainda que nesse momento a responsabilidade pela engenharia e projeto ainda não fosse da Benapar. Nossa experiência e conhecimento nos permitiu detectar o problema rapidamente. Fazendo um mergulho, nossos engenheiros verificaram que as estacas do porto original construído na época de Ludwig, que eram de madeira, estavam apodrecendo em uma pequena extremidade do cais no lado esquerdo de quem olha para o rio. Esta extremidade da estrutura do porto de Ludwig estava em contato permanente com a lâmina d'água. O restante desse porto estava aterrado. Foi exatamente esse apodrecimento das estacas de madeira do porto original que suportavam um bloco de concreto no seu topo, que empurraram o porto para frente no trecho não aterrado, um fenômeno que vinha acontecendo há anos. A decisão foi isolar essa extremidade do resto do porto antigo e em 3 dias resolvemos o problema. A partir desse momento, assumimos também o projeto e engenharia civil da obra. Após o diagnóstico e a solução dos problemas, voltamos à execução dos novos tirantes na retroárea que substituíram os antigos e a cravação embarcada das estacas metálicas de ponta aberta dos dolphins. A operação seguinte seria a limpeza do solo mole argiloso que ficou dentro do tubo, mas nos deparamos com outra dificuldade. Existia um enrocamento com pedras colocadas no fundo do rio para proteção do pé do paramento do porto de mais de 15 anos. Estas pedras tinham afundado vários metros sob efeito da gravidade, um fenômeno até então desconhecido da engenharia brasileira. Mais uma vez apresentamos uma solução inovadora: a utilização conjunta do airlift com martelos pneumáticos de fundo que fizeram a trituração dessas pedras misturadas dentro do tubo, na argila mole. Com tantos atrasos devido aos imprevistos, passamos a correr contra o tempo. A preocupação agora era a aproximação da época de chuvas intensas, que acontece de dezembro até junho na região. Se o trabalho não fosse concluído até essa época, correríamos o risco da água subir acima do limite dos blocos, o que paralisaria a obra por quase 1 ano. A velocidade do trabalho foi intensificada e, em janeiro de 2015, a obra foi concluída com sucesso.
reforço estrutural e construção do novo Porto de Jari. Mais uma obra construída com a tradição, a tecnologia e a inovação da Benapar.